O crente, ele tem a mente de Cristo, ou seja, ele tem o conhecimento das coisas de Deus. Primeira categoria, o homem natural, ele não entende o Evangelho, não entende as coisas de Deus. Segundo, o homem espiritual, que é o crente, que tem o Espírito Santo, tem a mente de Cristo e, portanto, ele entende as coisas de Deus. E a terceira categoria é o carnal. Verso 1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, a crianças em Cristo. A igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual. Se você der uma olhadinha na igreja de Corinto, e comparar com outras, era a igreja onde tinha manifestação de todos os dons espirituais. Uma igreja onde tinha um grande grupo falando em línguas, havia profetas, havia curas, sinais e prodígios. A igreja de Corinto pensava que era uma igreja espiritual, porque ela confundia espiritualidade com manifestação carismática. Ela confundia as duas coisas. Uma coisa não está ligada necessariamente à outra, porque gente que não é crente faz sinais e prodígios. Judas. Jesus disse que no dia do juízo, muitos chegarão diante dele dizendo, Senhor, Senhor, no teu nome fizemos milagres, expelimos demônios, fizemos maravilhas. Resposta de Jesus, nunca os conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A igreja de Corinto havia feito essa associação de que espiritualidade estava ligada à manifestação carismática. E Paulo diz, eu não posso tratar vocês como espirituais. Vocês acham que são, mas eu não posso. Vocês, na verdade, são carnais. Vocês são crianças em Cristo. O carnal aqui não é o crente que vive no pecado. Infelizmente, se desenvolveu esse conceito errado no meio da cristandade. O conceito de crente carnal é esse, é a pessoa que é crente, que vai na igreja, mas ela vive no pecado, né? Vai ser salva, né, pela graça, mas ela vive no pecado. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele é chamado de carnal aqui quanto ao conhecimento de Deus. Ele é crente, mas ele ainda pensa como as pessoas do mundo. É nesse sentido que ele é uma criança em Cristo. É nesse sentido que ele é carnal. Aqui é epistemológico, não tem nada a ver com moralidade. Vocês acham que vocês são espirituais, diz o apóstolo Paulo, mas eu não posso tratar vocês como espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Vocês são bebês. Verso 2, eu dei leite para vocês. Não podia dar alimento sólido porque vocês não podiam suportar. Aí ele explica por que eles são carnais, verso 3. Porque havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? São os não convertidos que fazem isso que vocês estão fazendo. Verso 4, quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que estáis andando segundo o homem não convertido? Vocês estão se comportando como descrentes, fazendo fã-clube em torno dos pregadores, em torno dos pastores. É assim que o mundo pensa. Por isso vocês não são espirituais, mas vocês são carnais. Vocês precisam crescer. Vocês são crianças em Cristo. Paulo não está dizendo que eles não são crentes, mas apenas está dizendo que eles ainda pensam como o mundo. A prova disso é que eles exaltavam aqueles pregadores. A partir disso, Paulo vai dizer, quem são, então, em realidade, os pregadores? Verso 5, quem é Apolo, que vocês tanto exaltam? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O fã-clube em torno de um pregador muito bem sucedido. Mas a pergunta é, quem é que faz a igreja crescer? É o pregador? É o pastor? Um planta, outro rega e outro colhe. Mas o crescimento vem de Deus. Então não se glorie em homens, ainda que o ministério deles seja o mais bem sucedido do mundo. Porque é sempre pela graça, é Deus que faz a igreja crescer.